Cultura. Ah, que debate gostoso esse debate sobre cultura. E todas as vezes que se fala na ideia de investimentos públicos ou investimentos privados na cultura, abre-se aquela discussão. Deve ou não se deve investir na área cultural? E mais, é rentável? Vale a pena? Ou a gente está jogando dinheiro fora quando poderia se investir em áreas, sei lá, mais estratégicas? Antes de mais nada, já vou lhe antecipar que os estudos mais pessimistas sobre essa temática falam que para cada $1 investido em cultura, retornam para os cofres cerca de 0,9 dólar. E os estudos mais otimistas chegam a falar até $1,5, ou seja, para cada $1 investido, $1,5 volta para a sociedade em forma de geração de empregos, de desenvolvimento tecnológico, enfim, uma série de coisas. Até porque, quando a gente fala sobre cultura, vem aquele debate, o que é cultura e o que não é cultura. Pois bem, no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre os debates culturais, falaremos também sobre a ideia da indústria cultural e, é claro, falaremos sobre a importância disso, não só na sua vida, mas também na prova do seu vestibular. Antes de mais nada, se você quiser e puder nos ajudar, acesse esse QR Code aqui. Eu te garanto que qualquer contribuição que você nos der vai nos ajudar muitão para melhorar a nossa qualidade, investir mais na nossa equipe, a melhorar e aprimorar a nossa aparelhagem técnica e, acima de tudo, vai nos auxiliar a produzir mais conteúdo e até, por que não, cultura para vocês, para que vocês possam fazer um bom uso dela, seja no seu vestibular ou até mesmo no seu dia a dia. Bom, passo a passo. Primeiro ponto, o que é cultura? Existem vários conceitos sobre cultura, várias teorias que abordam a cultura, então a gente não vai aqui trazer um teórico específico. É melhor a gente trazer um conceito muito mais abrangente que você pode aplicar a várias interpretações. Bom, cultura consiste num conjunto de objetos, práticas, costumes, crenças, formas, cotidiano e produções em geral que definem não só a identidade de um povo, como também a memória de uma época. É importante lembrar que dos vários teóricos que trabalharam sobre cultura, tem um que eu gosto bastante, que é o Norbert Elias. Elias, quando escreve O Processo Civilizador, volume 1 e volume 2, estava preocupado em discutir principalmente dois conceitos, o conceito de civilização e o conceito de cultura. Bom, a gente não vai discutir hoje a ideia de civilização. A gente pode falar um pouco sobre isso, mas o nosso foco é discutir cultura, ou como o Norbert Elias falava, cultur, né? A ideia de cultura está muito vinculada à identidade, aquilo que é peculiar de uma sociedade, aquilo que é particular de um povo ou de uma época. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está literalmente atrelando isso à ideia de identidade, tá? A construção da identidade de um povo ou a construção da identidade de uma época. Então, todos os objetos, sejam eles materiais, significa dizer o quê? Aqueles que são palpáveis, ou os objetos imateriais, isso significa o quê? Aqueles que não são palpáveis, como, por exemplo, práticas, costumes, crenças, modos de fazer, que remetem a um povo, que remetem a uma época, fazem parte da ideia de cultura. Então, consequentemente, quando se fala de cultura, nós estamos falando exatamente daquilo que nos define, não só enquanto povo, mas também que define a época na qual vivemos. É bem verdade que durante algum tempo se discutiu muito aquilo que era chamado de alta cultura e baixa cultura. E essa discussão está muito ligada a questões relacionadas a poder aquisitivo, poder econômico. A classe dominante, por exemplo, ela dizia que aquela cultura que ela produzia e consumia referia-se à alta cultura. Já as camadas populares estariam vinculadas a uma baixa cultura de menor valor. Bom, diante de tudo, antes de mais nada, eu já vou lhe antecipar que essa groselha não existe mais. Toda cultura tem o seu valor e quando você simplesmente julga uma cultura a partir dos seus valores, você está cometendo um equívoco que nós chamamos de, anota aí, etnocentrismo. Por exemplo, os europeus, quando vieram nas expansões marítimas e invadiram o continente americano, eles julgavam a cultura dos povos nativos, dos povos originários, como
como algo inferior, inclusive tratando ela de maneira completamente genérica. Ou seja, os europeus estavam ali cometendo etnocentrismo, que você já deve ter encontrado em provas de vestibular, em livros acadêmicos, com o termo de eurocentrismo. Essa prática, por exemplo, vai se estender por todo o processo colonizador, vai chegar no século XIX e até hoje temos resquícios dessa prática quando a gente, por exemplo, julga que a produção cultural dos povos europeus e até mesmo dos norte-americanos seria melhor ou mais aprimorada que a nossa produção cultural. E eu já lhes antecipo que isso está completamente errado. Cultura não tem valor, pessoal. Cultura é inestimável. Até porque, como determinar o valor de uma identidade ou de uma particularidade? Qual é o elemento que vai definir qual seria o valor daquela cultura ou qual é o elemento que definiria, por exemplo, como essa cultura deve ser representada? É bom lembrar que a cultura deve ser avaliada por aqueles que a produzem. Ou seja, é sempre bom lembrar que a cultura precisa ter sentido por aqueles que pertencem àquela cultura e não por observadores externos. Desse modo, a gente chega a um outro conceito que vai ser muito bom para vocês, o conceito de alteridade. O que é alteridade? Compreender a cultura do outro a partir do olhar do outro. Ou seja, a compreensão de uma cultura não deve ser feita por um observador, mas sim por aquele que vivencia aquela cultura. Por exemplo, não cabe a você, europeu, por exemplo, definir o valor da cultura de outros povos. Por quê? Porque aquela cultura deve ter valor para o povo que a produz e para o povo que a vivencia. Tá, Paulo, mas o que é que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Bom, tem a ver com muita coisa. Por exemplo, a partir do final do século XIX, nós sabemos que a Revolução Industrial ela acabou ganhando uma maximização de todas as suas práticas. E isso, evidentemente, vai acabar afetando as práticas culturais. Não é de se estranhar que no século XX nós teremos o surgimento daquilo que chamamos de indústria cultural. E a indústria cultural nada mais era do que estabelecer métodos e mecanismos de produção de objetos culturais que pudessem ser comercializados em larga escala. Perceba que aqui já há a lógica industrial e também a lógica capitalista. Significa dizer que, naquele momento, a cultura que tinha valor era aquela cultura que poderia ser melhor comercializada, se desvinculando exatamente do real sentido de cultura. Então, dessa maneira, cria-se ali mecanismos que procurariam padronizar as produções culturais, né? Essas práticas foram duramente criticadas por dois pensadores alemães, o Max Horkheimer e o Theodor Adorno, que viam que esse tipo de comportamento poderia anular a criatividade cultural. Por outro lado, um outro pensador dessa mesma escola alemã, que é a escola de Frankfurt, chamado Walter Benjamin, dizia que se, por um lado, essa prática da indústria cultural promoveria a destruição da criatividade e prejudicaria a liberdade artística, por outro, ao produzir práticas culturais em larga escala, ela facilitaria, por exemplo, o acesso a manifestações culturais para as camadas populares. Por exemplo, obras de arte, músicas que anteriormente eram restritas a um pequeno grupo da sociedade, agora seriam dinamizadas pelo rádio e pelo cinema. Bom, cabe cada um de vocês definir quais são as vantagens e as desvantagens. Eu já lhes antecipo que não tem uma resposta definitiva. De toda sorte, quando a gente traz esse debate da cultura para a indústria cultural, a gente percebe que a cultura pode ser utilizada também como veículo não só de empoderamento de um país, e a gente vai chamar isso de soft power, como também um veículo de dinamização socioeconômica de uma região. Investimentos culturais fazem parte de políticas públicas que podem não só alavancar uma determinada região com turismo, com desenvolvimento tecnológico no campo do cinema, das artes, criação de teatros, grandes eventos, comércio, vendas e compras de diversos produtos. Eu sei, o melhor exemplo disso é a Coreia do Sul, mas lembre-se, a Coreia do Sul não é a única a fazer isso. Talvez o grande pioneiro em perceber que investimentos na cultura contribuiriam não só para dinamizar a economia local, mas também
para estender as práticas culturais e as relações comerciais para outros países se chama Estados Unidos. Hollywood, pessoal, talvez seja o melhor e o maior exemplo de como investimentos na cultura podem contribuir para desenvolver a economia e a sociedade. E aí eu te pergunto, nós brasileiros que temos uma cultura riquíssima, plural e diversa, estamos esperando o quê para fazer o mesmo? Fica aí a reflexão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galerinha!